Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com o assunto entorneamento, vídeo 12. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois vou dar 5 segundos para a resposta, vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Quais as vantagens de um ângulo de pastilha maior para o torneamento? Resposta correta, resistência maior. Quanto maior for o ângulo de ponta das pastilhas de torneamento, maior será a resistência da aresta viva, pois o ângulo de ponta é grande. Isso quer dizer que a aresta é mais robusta, as faixas de avanço são mais altas, as forças de corte são maiores e a tendência à vibração é maior. Pergunta número 2. Quais as vantagens de um ângulo de pastilha menor para o torneamento? Resposta correta, menos vibração e maior acessibilidade. Já na contramão, temos que quanto menor for o ângulo de ponta da pastilha de torneamento, menor a tendência à vibração, pois o ângulo de ponta é pequeno. Isso proporciona maior acessibilidade, menor tendência à vibração, menores forças de corte, porém com uma aresta de corte mais fraca. Pergunta número 3. Qual a vantagem de se usar uma pastilha grande no torneamento? Resposta correta, a estabilidade é melhor. Com uma pastilha grande, a estabilidade é melhor. Para a usinagem pesada, o tamanho da pastilha, o círculo circunscrito, geralmente está acima de 25 mm. No acabamento, o tamanho, ou seja, o círculo circunscrito, pode ser reduzido em muitos casos, o que reduz os gastos. Pergunta número 4. Como escolher o tamanho da pastilha de torneamento? Resposta correta, considere o AP, a potência de máquina e o porta-ferramenta. Primeiro, determine a maior profundidade de corte, o AP. Segundo, determine o comprimento de corte necessário, o LE. E considere o ângulo de posição, o ângulo KPR, do porta-ferramentas, e as especificações da máquina. E por último, com base no comprimento de corte e na profundidade de corte necessários, o comprimento da aresta de corte correta e o círculo circunscrito para a pastilha podem ser selecionadas. Pergunta número 5. Quais são os fatores que determinam a escolha do raio de ponta da pastilha? Resposta correta, profundidade de corte e avanço. O raio de ponta é uma das partes que mais sofrem durante a usinagem e sua escolha deve ser feita com cautela. O raio de ponta é muito importante em operações de torneamento. As pastilhas estão disponíveis em vários tamanhos de raio de ponta. A escolha depende da profundidade de corte e do avanço e influencia o acabamento superficial, a quebra de cavacos e a resistência da pastilha. Pergunta número 6. Quais as vantagens de um raio de ponta menor das pastilhas? Resposta correta, menos vibração e melhor quebra de cavacos. Quanto menor o raio de ponta, mais ideal ela será para profundidades de corte menores, mas reduzirá as vibrações e geralmente proporciona uma melhor quebra de cavacos, porém produz uma aresta de corte mais fraca. Pergunta número 7. Quais as vantagens de um raio de ponta maior das pastilhas? Resposta correta, maiores avanços e maiores profundidades de corte. Quanto maior o raio de ponta da pastilha de torneamento, mais será permitido faixas de avanço mais altas, maiores profundidades de corte e proporciona maior segurança da aresta por ser robusta, porém exige maiores forças radiais. Pergunta número 8. Como o raio de ponta afeta o torneamento em relação à profundidade de corte?
Resposta correta: afeta a tendência a vibrações. Outra parte que o raio de ponta afeta é em relação à profundidade de corte e as forças de corte. A relação entre o raio de ponta e a profundidade de corte afeta a tendência a vibrações. As forças radiais que empurram a pastilha para longe da superfície de corte tornam-se mais axiais conforme a profundidade de corte aumenta. Pergunta número 9. Por que é preferível ter forças axiais no torneamento? Resposta correta: vibração e acabamento superficial. É preferível ter mais forças axiais do que radiais. Forças radiais altas podem ter um efeito negativo na ação de corte, o que pode resultar em vibração e acabamento superficial insatisfatório. Como regra geral, escolha um raio de ponta menor ou igual que a profundidade de corte. Pergunta número 10. Quais são os dois tipos de pastilhas quando falamos de flanco lateral? Resposta correta: positiva e negativa. A lateral da pastilha é o flanco lateral. Quando ele tem 0 graus, ou seja, é perpendicular à face da pastilha, dizemos que ele é negativo. Quando tem algum grau, dizemos que é positiva. Quando precisamos escolher a pastilha no torneamento, devemos saber qual é a melhor para o tipo de aplicação que queremos. Uma pastilha negativa tem um ângulo de 90 graus, enquanto uma pastilha positiva tem um ângulo inferior a 90 graus. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever. Eu sou o Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.